Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa videoaula de processos químicos orgânicos. Hoje a gente vai passar um pouco sobre o tema de isomerização na indústria, pelo curso de Química Industrial com a professora Andréa Lopes, UFPB, Universidade Federal da Paraíba, Campus 1, João Pessoa. Sejam bem-vindos e boa aula a todos. Nosso grupo composto aí por João, eu que vos falo, amiga Aide e Ronan. Então vou começar aqui falando para vocês um pouco sobre a isomerização, o conceito disso, a introdução, histórico e um pouco da definição do tema, que mais tarde será explorado aí pelos amigos mais à frente. Bom, vamos começar então. O que é isomerização? Tá? Desculpa, tive um probleminha aqui no slide. Continuando. A isomerização é um fenômeno caracterizado pela existência de duas ou mais substâncias que apresentam fórmulas moleculares idênticas, mas que diferem em suas formas estruturais. Então, a gente já está bem acostumado aí com esse conceito, né? Conhecemos várias moléculas com a sua formação molecular igual, porém com características fisicoquímicas completamente diferentes, né? E estamos habituados aí a trabalhar com esse tipo de problema. As reações de isomerização, normalmente, elas ocorrem em um equilíbrio, tá? E onde o isômero ele é convertido 100% em outra molécula, e geralmente são catalisadas por uma base. Tá? Como consequência dessa reação, a gente tem um processo que não gera subprodutos. Né? Então aí vem a sacada, né? a grande qualidade dessa reação para a indústria. Né? A gente percebe que não gera resíduos, né, após a reação de isomerização, então isso é muito, muito bacana para a indústria. Né? Então vamos seguir aqui. Meu slide está pulando um pouquinho, tá? Eu vou continuar assim mesmo. Seguindo aqui para um exemplo, tá? O C2H6O, né, tão conhecido para a gente como o etanol, né, uma molécula bem simples, bem básica, que a gente trabalha corriqueiramente. E ambas, né, tanto o etanol quanto o metoximetano, aí tem a fórmula molecular de C2H6O, e a gente observa que uma simples troca no hidrogênio, né, na posição do hidrogênio, tem uma formação de uma molécula nova, né, consequentemente uma estrutura espacial nova e características fisicoquímicas novas também. Tá? Com uma pequena curiosidade, né, então pequena assim, tá? Uma molécula com 20 carbonos, aqui a gente tem no C20H42, né, formando uma gama de compostos aí que chegam a 366.319 compostos diferentes. Tá? Os mesmos 62 átomos, eles podem formar esses 366 mil compostos aí, simplesmente pelas suas formações espaciais diferentes. E cada molécula dessa com características fisicoquímicas também diferentes. Bem? Seguindo, vou passar um pouquinho agora sobre a parte histórica, né, de como foi descoberto e como foi nomeado esse conceito. Tá? Ele teve origem na primeira síntese orgânica, né, quando Jacob Berzelius e Friedrich Wöhler observaram que tanto a ureia como o cianato de amônio haviam sido utilizados para preparar uma solução, apresentavam os mesmos elementos na mesma quantidade, o N2H4CO, né, a composição, né, daquela solução, que tinha um composto com características físico-químicas completamente diferentes. Né? Então, são dois cientistas, né, que observaram essas propriedades químicas e físicas dessa substância, que eram diferentes, contudo, a mesma fórmula molecular. Tá? Berzelius, né, quem com a ajuda de Liebig propôs a explicação para o fenômeno, então ele disse que os compostos apresentavam a mesma composição de elementos, mas com uma disposição, né, e aí a gente sabe que uma disposição espacial dos átomos desses elementos em cada composto era diferente. Tratavam-se de compostos isômeros, né, e aí vem do grego, como quase toda a nomenclatura aqui na nossa área, iso, o mesmo, e meros, parte, significando então partes iguais. Né? A palavra foi inventada por Berzelius, do idioma grego, para descrever a isomeria, que seria então esse novo conceito, né, na química, especificamente a química orgânica. Continuando agora aqui.
definição e subdivisão do tema. Tá? Então, a isomeria ela é conhecida por ser dividida, né, sobre duas grandes famílias. Uma, a isomeria plana, tá? Que é um fenômeno percebido pela simples análise da forma estrutural, entre aspas, plana, porque a gente sabe que a IUPAC ela não aceita essa nomenclatura como real, pois nenhuma molécula, né, é plana. A gente sabe que então, todas elas têm uma formação tridimensional, e ainda nessa isomeria ela é subdividida em três categorias, né, que são a isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição e isomeria plana de função, certo? E ainda a segunda grande família, a isomeria espacial ou estereoisomeria, neste caso, que é uma isomeria somente percebida por meio de análise de forma estrutural, espacial, né? Ainda essa isomeria espacial, dividida em duas grandes partes, a isomeria geométrica, que é o que a gente conhece como cis-trans, e a isomeria ótica. Ambas são bem estudadas na parte teórica de química orgânica, né? E agora sim a gente está vendo aqui a aplicação em processos, né? Vou seguir aqui para vocês com o fluxograma, né, dessa grande divisão, então, dessas famílias do processo de isomeria. Também, partindo aqui para o lado esquerdo, a isomeria plana ou constitucional, né, que a gente conheceu, então, um pouquinho aí, ela tem as suas mais duas subdivisões, né, a estática e dinâmica. Desculpem. Então, seguindo com a estática, a função cadeira e posição, né, que foi supra apresentado. E voltando para a plana dinâmica, temos a conhecida tautomeria. Tá? E ainda assim a gente sofre mais uma subdivisão ali na estática, onde a conformação de posição ela vai ser também subdividida em metameria, né, que vai ser explicada mais para frente. Vai ficar mais claro aí para todo mundo entender. E voltando aqui para cima, temos a isomeria espacial ou estereoisomeria, com as suas divisões que já foram ditas, né, a geometria cis-trans e a geometria espacial ótica. Então, concluindo aqui com esse fluxograma, vou passar a palavra agora para a amiga Aide. Obrigado a todos até então e boa aula para vocês. Sigam aí com o restante da nossa apresentação. Oi, gente. Meu nome é Aide, eu sou graduanda do curso de Química Industrial e vou prosseguir com a apresentação. Falando um pouquinho mais para vocês sobre a classificação das isomerias. A gente vai começar agora com a isomeria plana, que é comum entre todos os tipos de compostos orgânicos, e vamos ver alguns casos mais comuns. Vamos começar com a isomeria de cadeia, certo? Que é quando o composto pertence à mesma função química, mas diferem quanto ao tipo de cadeia carbônica. As cadeias podem ser tanto abertas ou fechadas, como normais ou ramificadas, ou também homogêneas e heterogêneas. Eu trouxe dois exemplos aqui, do butano e do 2-metilpropano, que tem a mesma forma, Ca4H10, mas o arranjo das moléculas está um pouco diferente, como vocês podem ver na foto, certo? A gente vai agora para a isomeria de posição, que é quando os isômeros pertencem à mesma função, possuem o mesmo tipo de cadeia carbônica, porém difere quanto à posição relativa de um radical ligado à cadeia. No primeiro exemplo, eu trouxe o 1-propanol e o 2-propanol, mesma fórmula química, C3H8O, mas o grupo OH está ligado em carbonos diferentes. No segundo exemplo, a gente tem o buteno e o 2-buteno, ambos C4H8, mas a ligação dupla está entre carbonos diferentes. A gente vai agora para a isomeria de função, que é chamada assim quando os compostos de mesma fórmula química possuem grupos funcionais diferentes. Pode ocorrer entre álcool e éster, aldeídos e cetonas e ácidos carboxílicos e éster. Tem dois exemplos aí, a gente trouxe um aldeído e uma acetona, e a gente vê a diferença da posição da ligação dupla O, né? Como vocês podem ver. No primeiro propanal tem o dupla O com H, e no segundo só o dupla O no segundo carbono.
A gente vai agora para a isomeria de compensação, também chamada de metameria, que toma-se como referência a posição relativa de um heteroátomo ou de insaturação na cadeia. Os compostos de cadeia heterogênea, como os ésteres ou éteres, apresentam esse tipo de isomeria. A gente tem aí o metoxipropano e o etoxietano, onde o difere é a posição do heteroátomo ou oxigênio. No primeiro está aqui, ó, na segunda posição, e o segundo está na terceira posição, como vocês podem ver. A gente vai agora para a isomeria dinâmica, ou também chamada de tautomeria, que é considerado um caso especial de isomeria de função. Ela consiste no equilíbrio dinâmico entre dois isômeros. Um transforma-se no outro pela migração de um átomo de hidrogênio na molécula. Como se vê na foto, parte do aldeído se converte em enol através da migração de um átomo de hidrogênio na molécula, estabelecendo equilíbrio dinâmico entre o aldeído e o enol, chamado de equilíbrio aldoenólico. O fenômeno químico de transformação de um tautômero no outro recebe o nome de tautomerização, e a solução, que contém as duas substâncias, é chamada de mistura aleótropa. A tautomeria está dividida em desmotropina, na qual os tautômeros são isoláveis, e pseudomeria, quando não são. Agora a gente vai para a isomeria espacial, que também pode ser chamada de esteroisomeria, que é aquela em que os isômeros apresentam fórmulas estruturais espaciais diferentes e abrangem os casos em que os isômeros podem ser identificados pelo desenvolvimento de sua fórmula espacial. Pode ser dividido em óptica e geométrica. E a gente vai falar um pouco agora sobre isomeria óptica. Se os compostos têm a mesma fórmula estrutural e apresentam atividade óptica diferente, que é a capacidade de desviar o plano de luz polarizada, a isomeria é denominada óptica. Os isômeros ópticos são pares de substâncias simétricas, uma em relação à outra, como as nossas mãos, né? A mão direita e a mão esquerda. Cada uma delas gira em torno de um plano da luz polarizada no sentido. Esse fenômeno é característico dos compostos que apresentam um átomo de carbono assimétrico, como a gente vê aí no exemplo, né? Os dois isômeros ópticos, que são imagem e espelho de um do outro. Existem duas classes de isômeros ópticos. Os enantiômeros, que são estereoisômeros, que são imagens especulares um do outro, que não se superpõem. Esses enantiômeros possuem atividades físicas, como a ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, índice de refração e algumas outras características, todas são idênticas. Por isso, uma mistura desses enantiômeros é muito difícil de ser separada. Então, a separação pode ser por métodos químicos ou biológicos. Apesar de muito parecidos, os enantiômeros podem apresentar várias propriedades, como cheiro, sabor, propriedades biológicas e químicas completamente diferentes, como a gente pode ver aí nas duas moléculas de cheiro do limão e cheiro da laranja. Já os diastereoisômeros são estereoisômeros que não são imagens especulares um do outro e que não se superpõem. Eles possuem propriedades físicas e químicas diferentes, portanto, podem ser facilmente separados de métodos físicos tradicionais. A gente vê aqui na primeira molécula o bromo e o cloro se superpõem, mas quando chega aqui embaixo, os átomos de iodo e o OH não se superpõem, estão trocados de posição. A gente vai agora para a isomeria geométrica, que também é conhecida como isomeria cis-trans. A geometria ocorre em compostos que há uma rigidez na estrutura molecular. Essa rigidez está quase sempre associada à presença de uma ligação dupla, ou de anéis de átomos nas substâncias. Na maioria dos compostos em que dois carbonos estão ligados por uma ligação, cada um deles também faz ligação simples com dois outros átomos, que podem diferir entre si. Os átomos de carbono e os quatro átomos ou grupo de átomos diretamente ligado a eles estão presos no mesmo plano pela dupla ligação. Existem, portanto, dois arranjos diferentes.
um chamado de cis, em que dois átomos ou grupos idênticos estão do mesmo lado da dupla ligação, e outro chamado de trans, em que estão dos lados opostos. Em cada par, os isômeros cis diferem do trans tanto física como quanto quimicamente. Aí a gente tem aí dois exemplos, né? A primeira forma, o isômero cis, que os grupos substituintes iguais ou semelhantes se encontram do mesmo lado da molécula, aqui os dois hidrogênios, como exemplo, certo? E a forma, o isômero trans, que os grupos são substituintes iguais ou semelhantes, mas se encontram do lado oposto, como temos os dois hidrogênios aqui localizados. Para cada ligação dupla, podem existir dois isômeros geométricos. Quando há n duplas ligações, o número de isômeros geométricos possíveis é 2n. Já em compostos cíclicos, pode-se considerar que o anel divide o espaço em dois planos. Assim, os radicais estão localizados no mesmo plano ou em planos opostos. Bem, partindo para a parte de aplicações da isomerização, temos como exemplo a talidomida. Foi uma droga obtida nos anos 50 que poucos anos depois de ser comercializada já apresentou seus efeitos teratogênicos. Ela causava deformações nos fetos. Olhando sua estrutura, vemos que ela tem o carbono quiral. Devido à presença desse carbono quiral, há duas espécies que são praticamente iguais. Chamamos essas espécies de isômeros, composto que tem a mesma fórmula molecular, mas diferentes entre si na sua estereoquímica. Portanto, apresentam diferentes características e propriedades físicas e químicas também. O isômero S, do lado direito da imagem, ele é responsável pelo efeito teratogênico, então é ele que causa as deformações do feto. E o isômero R, apresentado do lado esquerdo da imagem, ele tem característica e é responsável por suas propriedades sedativas, mas devido à sua capacidade de se converter uma na outra, não é possível utilizar terapeuticamente apenas o isômero R. Porém, atualmente essa droga é utilizada em tratamento de hanseníase, lúpus e alívios para sintomas de portadores de vírus de HIV. Já na indústria petroquímica, temos o exemplo da isomeria de cadeia. É a catalisação do octano para a formação de 2,3-dimetilhexano. Tem o objetivo de ramificar a estrutura para ter uma menor superfície de contato, ter uma menor intensidade de ligações e um menor ponto de ebulição, com isso aumentando a volatilidade. E no caso da gasolina, você está aumentando a octanagem, aumentando também sua volatilidade e por sua vez aumentando a qualidade da gasolina. Já na isomeria plana, temos o exemplo do álcool etílico e o éter dimetílico. O álcool etílico, ou álcool comum, ele é utilizado como solvente tanto em indústrias como em laboratórios, também presentes em bebidas. Já o éter dimetílico, mesmo com sua forma molecular igual ao do álcool etílico, ela vem em estado gasoso e é usado como gás refrigerante.